Evan Russell é um rapaz que acabou de perder a mãe para o câncer. No dia seguinte ao enterro, ele decide ir até o bar onde costuma trabalhar, mesmo estando afastado no momento. Quem o acompanha é seu amigo Tom. Enquanto os dois conversam, Evan se retira para usar o banheiro, mas acaba se envolvendo numa confusão. Um cliente atinge Tom com uma garrafa e Evan intervém para defendê-lo, reagindo e ferindo o agressor. Depois do tumulto, os dois voltam a beber atrás do balcão, sem imaginar que o gerente tinha visto tudo. O responsável pelo bar então confronta Evan e, apesar de já ter lhe dado advertências antes sobre seu comportamento, dessa vez acaba demitindo-o, mesmo que ele só estivesse tentando proteger o amigo. No caminho de volta, Evan desabafa sua raiva com Tom. Ao chegarem em casa, ele comenta sobre procurar um novo emprego, mas Tom sugere que o ideal seria viajar para relaxar a mente e aliviar a tensão. Na manhã seguinte, instalado em um hotel, conhece dois viajantes britânicos que logo se tornam parceiros de aventura. Eles o convidam para uma viagem pela costa, propondo dividir as despesas de combustível. Durante o passeio, acabam parando em um café à beira-mar, onde Evan repara em uma mulher de vestido vermelho sentada sozinha. Ele se aproxima e puxa a conversa, mas logo se surpreende quando ela mesma o convida para passar um tempo junto dela. Evan fica desconcertado, até faz um gesto como se quisesse confirmar que era realmente com ele que ela estava falando. Achando a atitude dela um tanto ousada, recusa com gentileza, dizendo que naquela noite já tinha planos com os amigos, mas sugere encontrá-la no dia seguinte. A mulher, porém, insiste em vê-lo naquela mesma noite. Confuso, mas curioso, Evan acaba adiando o encontro. No outro dia, enquanto os britânicos seguem viagem para Amsterdã, Evan decide permanecer na Itália, motivado pelo desejo de rever a misteriosa mulher que havia conhecido na noite anterior. Evan começa a procurar emprego e acaba conseguindo trabalho em uma fazenda da região. A vaga oferece alojamento e instruções claras sobre suas funções. Certo dia, enquanto passeava pela cidade, ele reencontra a misteriosa mulher de vestido vermelho. Dessa vez, eles se apresentam formalmente e Evan descobre que o nome dela é Louise, uma estudante dedicada a pesquisas sobre evolução genética, um campo complexo e altamente especializado. A conversa entre os dois se estende até altas horas da noite e a proximidade acaba levando-os a uma relação mais íntima. No entanto, na manhã seguinte, Louise desperta antes de Evan e seu rosto começa a se contorcer em uma forma quase monstruosa. Sem dizer nada, ela deixa o local. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles se cruzam novamente em uma sorveteria. Intrigado, Evan a questiona sobre ter ido embora sem se explicar, mas Louise age como se não o conhecesse e nega qualquer lembrança da noite anterior. Confuso, Evan tenta entender, até que ela cai na risada e revela que estava apenas brincando. A partir dali, os dois continuam a passar cada vez mais tempo juntos. Naquela noite, na casa dela, Louise menciona que fala diversas línguas. Durante a conversa, ela percebe sua perna refletida no espelho começando a se deformar. Rapidamente, pega uma seringa e avisa a Evan que precisa ir ao banheiro. Lá dentro, quase se transforma em uma criatura semelhante a um lobisomem, mas consegue se aplicar a injeção a tempo de conter a mudança. Enquanto Louise está trancada no banheiro, Evan observa o ambiente e nota que todos os livros e pôsteres espalhados giram em torno da evolução dos vertebrados e da anatomia humana. Quando ela retorna, ele a convida para outra caminhada. No dia seguinte, Evan sugere irem à praia, mas Louise recusa, alegando ter sensibilidade à luz solar. À noite, eles marcam um encontro em um café. Durante o jantar, Evan pede a um garçom que tire uma foto dos dois, mas no momento do clique, Louise desvia o rosto, fazendo com que a imagem saia estranha. Ela muda de assunto rapidamente e pede para Evan falar sobre sua família. Dessa vez, Evan se sente desconfortável e evita falar. Sua expressão demonstra insegurança e um certo bloqueio emocional. Louise se irrita com a atitude dele e sai apressada do café em direção à praia. Preocupado, Evan vai atrás dela, pedindo desculpas enquanto caminha em seu encalço. Com o tempo, ele acaba se abrindo e revela o motivo de ter hesitado em falar sobre sua família, compartilhando um momento de fragilidade sincera. Louise, tocada pela honestidade, também divide algo pessoal. Conta que possui heterocromia, condição em que cada olho apresenta uma cor diferente. No dia seguinte, já em seu trabalho, Louise examina um paciente. Ele comenta sobre um odor estranho e, embora ela tente disfarçar com um sorriso, percebe rapidamente que algo está errado. Ao checar, encontra uma ferida embaixo de sua axila. Mais tarde, Evan a reencontra e lhe entrega um presente. Um livro cuja capa mostra uma figura com olhos de cores distintas, lembrando imediatamente a aparência de Louise. Naquela noite, eles marcam outro encontro em seu ponto habitual. Durante a caminhada, Louise começa a sentir seu corpo reagindo de forma estranha, como se uma transformação estivesse prestes a acontecer. Assustada, ela se desculpa, dizendo a Evan que precisa sair cedo por causa da clínica no dia seguinte. No caminho de volta para casa, um turista com más intenções a aborda e a interpreta de forma equivocada. Quando ele insiste em se aproximar, Louise perde o controle, transforma-se em uma criatura de aparência reptiliana e o ataca brutalmente. Na manhã seguinte, o corpo do homem é encontrado na praia. Naquela mesma noite, Evan visita Louise, mas ela, de maneira repentina, decide terminar o relacionamento.
Ele insiste em saber o motivo, mas ela se recusa a explicar. Abalado, Evan desabafa com Angelo, o dono da fazenda onde trabalha, contando que havia acabado de ser deixado. Nesse instante, agentes de imigração aparecem na propriedade. Como Evan trabalhava de forma irregular, Angelo o alerta para fugir antes que os agentes de imigração o encontrem. Desesperado, ele corre até a casa de Louise. Ao chegar, escuta um barulho vindo de dentro, como se algo tivesse caído. Sem pensar duas vezes, força a porta e, pela primeira vez, se depara com a verdadeira forma de Louise. Ela já está no meio de uma transformação assustadora, metade humana, metade criatura. Cambaleante, tenta alcançar uma seringa, a mesma que havia usado antes para conter a metamorfose. Evan reage instintivamente, corre até ela, pega o frasco e aplica a injeção em seu pescoço. Aos poucos, o corpo de Louise se estabiliza e retorna à aparência humana. Ele, atônito, permanece parado. Quando a respiração dela volta ao normal e tudo se acalma, Evan exige respostas. No começo, Louise evita falar, mas por fim decide revelar a verdade. A mulher com olhos de cores distintas não era mera coincidência. Aquela imagem era dela própria, tirada mais de 2000 anos atrás. A heterocromia, na realidade, era uma marca hereditária, perpetuada de maneira incomum. Não passava para descendentes, mas sempre retornava a ela mesma. De repente, Louise questiona se Evan tem conhecimento sobre células tronco embrionárias. Ele responde de forma vaga. Então, Louise explica. Naquele exato momento, seu corpo processava células tronco do próprio embrião, o que lhe permitia manter-se jovem e preservar a mesma idade por tempo indefinido. Ao ouvir toda a revelação, Evan fica em choque. Louise confirma, revelando que a criança é dele. No primeiro encontro íntimo, ela havia deliberadamente se certificado de conceber. Seu corpo segue um ciclo peculiar. Após apenas uma semana de gestação, ele se reinicia, voltando ao estado físico de aproximadamente 20 anos, com metade da estrutura genética renovada. Esse processo dura 2 décadas. Quando o tempo chega ao fim, ela precisa novamente das células embrionárias para preservar a juventude. Se falhar, o corpo começa a regredir por estágios evolutivos de seu passado ancestral, assumindo formas monstruosas. Evan e Louise então mergulham em uma conversa pesada e dolorosa sobre sua condição e o impacto que isso teria no futuro de ambos. Quando a tensão diminui, Evan tenta aceitar a situação e declara que deseja permanecer ao lado dela de qualquer forma. Louise, entretanto, é firme. Afirma que, já no dia seguinte, pode sofrer outra transformação terrível. Mesmo assim, Evan não se deixa abalar. Ele insiste em ficar ao lado dela, ainda que isso signifique apenas mais 24 horas juntos. Decididos a aproveitar o tempo que resta, caminham pela cidade trocando confidências. Louise compartilha memórias de suas múltiplas vidas. Fala sobre o barco que já teve, o apartamento em Roma, a casa em Bali. Bens e identidades que, ao longo dos séculos, foram se acumulando e se perdendo, deixando-a exausta e confusa. Por fim, chegam a uma igreja. É ali que o corpo de Louise começa a se transformar novamente. Seu rosto se distorce e uma cauda começa a surgir. Evan, desesperado, a incentiva a aplicar a injeção o quanto antes. O líquido contém inibidores temporários capazes de retardar a metamorfose. Evan, ainda tentando entender tudo, pergunta se existe alguma forma definitiva de interromper o ciclo. Louise admite que sim. Se um dia se apaixonasse de verdade, seu corpo liberaria ocitocina suficiente para impedir a absorção das células tronco do embrião. Mas havia um preço. Nesse caso, ela perderia a capacidade de regeneração e se tornaria mortal, sujeita ao envelhecimento e à morte como qualquer outra pessoa. Com o coração acelerado, Evan olha em seus olhos e pergunta diretamente: "Você me ama?" Louise desvia o olhar. Não lhe dá uma resposta clara. Diz apenas que não tem certeza se conseguiria abrir mão da eternidade por alguém que conheceu há tão pouco tempo. Mesmo assim, Evan decide se empenhar em conquistá-la de verdade, disposto a fazê-la sentir algo profundo. Os dois viajam juntos até Pompeia, a cidade natal de Louise. Lá, ela revela memórias de sua família e conta que sua condição havia sido herdada da mãe, sendo obrigada a carregar aquele fardo desde sempre. Também o alerta: ao nascer do sol, provavelmente se transformará novamente em algo terrível. Evan, porém, não demonstra medo. Para ele já é tarde demais. Está apaixonado por ela e não pretende deixá-la, não importa o que aconteça. Naquela noite, Louise adormece com a cabeça repousando no colo dele. Evan lhe conta histórias sobre sua vida, sobre os momentos que viveram juntos e a felicidade inesperada que encontraram um no outro. Enquanto fala, começa a ouvir aquele som estranho que sempre antecedia as mudanças dela. Quando a primeira luz do sol atravessa o horizonte, ele se volta para Louise e a encontra exatamente como era. Nenhuma transformação, nenhuma criatura, apenas Louise. Depois de séculos de metamorfose,
vozes e solidão, ela finalmente havia encontrado alguém que amava de verdade. E, ao escolher Evan, abriu mão da imortalidade, tornando-se plenamente humana pela primeira vez em milhares de anos. Assim, Louise e Evan podem enfim compartilhar não um tempo infinito, mas uma vida verdadeira, breve, frágil e preciosa. E é nesse instante que a história chega ao fim.